Fala, meus queridos, beleza? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da unidade 2 do livro 4, certo? Então vamos começar com esse jogo rápido que está lá na página 309, beleza? Vamos ver se é 309 mesmo, acho que é 309, exato. Então vamos lá. As erupções vulcânicas não causam apenas morte e destruição, também podem provocar diferentes consequências indiretas, ambientais, econômicas e culturais. Considerando as informações, responda ao que se pede. A. Por que a atividade vulcânica pode reduzir a temperatura média da Terra por tempo determinado? Bom, aí a gente precisa lembrar lá do fluxo piroclástico, aquela nuvem de poeira, de gases, de fumaça e etc e tal, que pode se estender aí sobre a nossa atmosfera, impedindo a passagem dos raios luminosos, e isso vai interferir aí no clima do planeta. Portanto, porque a poeira lançada na atmosfera pelos vulcões em erupção pode se espalhar e bloquear parcialmente a incidência de luz em parte da superfície da Terra. Com isso, a temperatura média se reduz por algum tempo, certo? Que foi o que aconteceu lá em 1816, no ano sem verão, na Europa, né? Depois da erupção do Monte Tambora. B. Por que os vulcões têm contribuído para o aumento da fertilidade do solo em suas imediações? Aí já é aquele caso que a gente comentou lá do vulcão Vesúvio, né? Que depois da erupção vulcânica teve aquele desastre todo lá e tal, porém toda aquela nuvem, né? Toda aquela fuligem, aquela fumaça e etc. acabou disponibilizando, depois da sedimentação de tudo aquilo, muitos nutrientes para o solo. E aí, portanto, o solo se tornou mais fértil, né? Então, olha só, as cinzas de um vulcão podem atuar como adubo, aumentando a fertilidade do solo em suas imediações. Além disso, as rochas formadas pela solidificação da lava originam, com o tempo, solos relativamente férteis, né? Portanto, aquelas rochas magmáticas formadas aí após uma erupção vulcânica, elas também, ao longo do processo de decomposição dessas rochas, né, do intemperismo, elas vão ali liberando os sais minerais, os nutrientes que são importantes para o solo. Certinho? Vamos seguir em frente aqui e vamos para os exercícios do final do livro. Então, lá na página 313, atividades. O que é um fenômeno geológico? Cite exemplos. Bom, os fenômenos geológicos podem ser vários, né? Eu havia comentado com vocês, nessa unidade a gente tratou mais especificamente do vulcanismo, mas podem ser vários outros, como terremotos, como tsunamis, né? Formação de montanhas, etc. e tal. Então, olha só, o fenômeno geológico pode ser definido como um conjunto de ocorrências a nível de estrutura geológica do planeta. Essas ocorrências são naturais, sem intervenção do ser humano e acontecem na superfície da Terra ou no seu interior, podendo ser benéficas ou prejudiciais para a sociedade, assim como para todos os seres vivos. Exemplos de fenômenos geológicos são erupções vulcânicas, formação de ilhas ou montanhas, movimento das placas tectônicas que dão origem a terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis. Legal? Exercício 2. A imagem ao lado representa as partes de um vulcão. Analise-as e complete as frases com o nome das partes do vulcão a que elas se referem. Então tem essa imagenzinha aqui, né? E aí a gente vai ver aí qual frase, qual alternativa diz respeito a uma dessas partes. Então lá na letra nananã, é a abertura existente na parte superior de um vulcão por onde a lava normalmente é expelida para a superfície. Então é a cratera, beleza? B. Alguns vulcões, como mostrado na ilustração, apresentam um tananã. Em outros, podem ter formato diferente. As erupções ocorrem por meio de rachaduras profundas na crosta terrestre, por onde a lava é expelida. Então, gente, conforme essa ilustração mostra, né, os cones, os vulcões, eles podem apresentar um cone vulcânico, né? Então, eles têm esse formatinho aí que lembra um cone mesmo, né? Alguns tipos, justamente por causa do tipo de erupção vulcânica que vai acontecer nesse determinado vulcão. Beleza, gente? Na C, o nananã é uma massa de minerais em estado de fusão em altas temperaturas localizado no manto terrestre. Aí a gente está falando de magma, né, pessoal? Que é justamente o resultado lá de toda a rocha fundida, derretida, que fica ali dentro do nosso planeta, passando até pelos movimentos de convecção, né? Lembra disso? E na D,
A, nananã, é o material do manto terrestre expelido pelos vulcões durante as erupções. Após resfriar, esse material se solidifica e origina diferentes tipos de rochas. Então nós estamos falando de lava, né? Quando o magma ele é expelido para fora, ele passa a ser chamado de lava. Beleza, gente? Vamos para o exercício 3. Estabeleça a correspondência entre os termos das colunas. Então temos lá na letra A, cratera, B, chaminé vulcânica, C, câmara magmática, D, caldeira e E, nuvem ardente. Então, ó, local no interior da Terra onde se armazena o magma. Aí a gente está falando da câmara magmática, né? Que é aquele reservatório lá de magma. Coloquem a letra C na primeira aí. Na próxima, depressão limitada por bordas irregulares de dimensões superiores à cratera. Aí a gente está falando da caldeira do vulcão, certo, pessoal? Que é justamente aquela parte ali que tem uma depressão, beleza? Tem aquela profundidade ali. Então coloquem a letra D. A próxima é grandes quantidades de gases, cinzas e blocos incandescentes a temperaturas muito elevadas e que se deslocam a grande velocidade. Aí a gente está falando da nuvem ardente, né, gente, que está liberando aí todos esses elementos, os gases, as cinzas, os blocos, né, de rochas incandescentes e etc e tal. Na próxima, a abertura por onde são expelidos os produtos da atividade vulcânica. Aí a gente está falando da cratera, que é a aberturazinha que fica lá no topo, beleza? E a última, canal que estabelece a comunicação entre o interior e o exterior da Terra, por onde ascendem os diversos produtos vulcânicos, ou seja, por onde eles emergem e são expelidos. Aí a gente está falando da chaminé vulcânica, letra B, beleza? Portanto, a sequência é C, D, E, A, B, beleza? Exercício 4. As imagens, observe as imagens abaixo. Que tipos de erupções vulcânicas estão representadas em cada uma delas? Então vamos lá. Aqui a gente tem um tipo de erupção vulcânica que é um pouco mais levinha, né? Mas que o magma ele vai escorrer bastante, porque aí a gente já tem a presença de um tipo de magma que ele é mais líquido, ele é mais fluido. A gente está falando de uma erupção efusiva. No caso da B, a gente tem aí uma explosão, né? Tá liberando aí bastante magma lá para cima, tal, fumaça, né? Tem aquelas gotas de lava que vão emergir, tal, pedras e etc. Aí a gente está falando de uma erupção explosiva, beleza? Como a própria imagem sugere. E na C, a gente está falando do tipo de erupção mista, né? Que ela é nem tão agressiva, nem tão leve. Ou seja, ela está ali entre a efusiva e entre a explosiva. Então, letra C, erupção mista, beleza? 5. Considerando os esquemas da questão 4, relacione as características a seguir com os tipos de erupção vulcânica, marcando nos quadrinhos as letras A, B ou C. Então, ó, explosões violentas, erupção explosiva, né? A própria frase já está falando aí, então coloca a letra B. Na alternativa B, ausência de explosões. Aí a gente está falando de uma erupção que pode ser mista ou efusiva. No caso aqui, o livro, acredito eu que esteja errado, né? Porque se não tem explosão, ela é principalmente efusiva. Então vocês coloquem letra A, beleza? Na minha alternativa C aqui, a lava desliza rapidamente, espalhando-se por grandes distâncias. Aí, como eu havia comentado aqui agora há pouco, na erupção efusiva, a gente tem essa lava que escorre mais. É uma lava que ela é mais fluida, ela é mais líquida, beleza? Tem uma viscosidade menor. Então, coloca a letra A também. Na alternativa D, assume aspecto intermediário entre o efusivo e o explosivo. Aí a letra C, beleza? Para a erupção mista, né? E na alternativa E, as lavas são muito viscosas, fluem com dificuldade e impedem a liberação de gases. Aí a gente já está falando de uma erupção explosiva também. Tem aquela lava mais grossa, mais viscosa, escorre pouco apesar da explosão, beleza? E aí na última alternativa F, o magma é fluido, a liberação de gases é fácil e a erupção é tranquila. É a erupção efusiva, letra A. Fechou? Então, sequência B, A, C, B, A. Legal? Tarefa
Exercício 1. Analise as frases a seguir e reescreva aquelas que considerar incorretas, corrigindo-as. A existência de vulcões não tem relação com os movimentos das placas tectônicas. Já está errada, né? Eles sempre existiram, independentemente desse fato. Não, na verdade não, né? Então vamos lá, o que seria correto aí? Os vulcões se formam em áreas de contato entre placas tectônicas, ou seja, nos limites das placas tectônicas, por meio daqueles movimentos que a gente viu que acontece, tá bom? Na B, depois de expelir a, depois de expelir a, eita, depois de expelir a lava duas vezes, o vulcão não consegue mais entrar em erupção. Isso também está incorreto, né? Não existe aí um número exato e específico de quantas vezes um vulcão pode entrar em erupção. Portanto, a extinção de um vulcão não depende do número de vezes que ele expele lava. Um vulcão ele pode ser extinto aí apenas após uma única erupção. Se a gente pensar, por exemplo, que uma erupção vulcânica explosiva ela pode destruir a própria estrutura do vulcão, né, que nem foi a erupção do Monte Tambora, a gente vai ter um vulcão que morreu, que vai se tornar extinto, tá bom? Na letra C, os vulcões são extremamente perigosos, porque expelem apenas material sólido. Grandes pedaços de rocha são lançados nas erupções. Também está incorreto, né? A gente tinha visto lá que as erupções efusivas, elas são bem mais tranquilas e elas não expelem apenas material sólido. Elas expelem bastante material viscoso, né? Que é a lava, que ela é bem pouco viscosa, na verdade, ela é mais fluida, né? E libera principalmente gases e fumaça, tá bom? Então, a, a forma correta seria, além de fragmentos sólidos, os vulcões expelem material líquido e gasoso, tá bom? E na D, quando o canal da lava se solidifica, os vulcões não entram mais em erupção. Assim, pode-se inferir que eles estão extintos. Essa daí a gente pode considerar como correta, beleza? 2. Qual é a diferença entre um vulcão adormecido e um vulcão extinto? Bom, os termos já sugerem, né? O vulcão adormecido é aquele que não passa por erupções vulcânicas há bastante tempo, ou seja, ele não está em atividade, mas ele não está extinto, ele apenas não está ocorrendo ali erupções. Agora, o vulcão extinto é aquele que não tem mais atividade, certo? Então, os vulcões adormecidos não se encontram em atividade, mas eventualmente podem retorná-la. Já os vulcões extintos são aqueles em que o canal da lava está solidificado e não existe sinal de atividade por um longo período de tempo. Ok? Exercício 3. O Brasil está localizado no meio da placa tectônica sul-americana. Essa localização explica o fato de o nosso país não apresentar atualmente vulcões ativos? Justifique a sua resposta. E é exatamente isso, né? A gente sabe que tem alguns vulcões aqui no nosso país, como eu já citei na aula passada, eles não estão ativos. Entretanto, é verdade de que pelo fato do Brasil estar lá no centro da placa sul-americana, a gente tem aí uma ocorrência muito menor, né? A gente está muito mais seguro em relação a vários fenômenos geológicos, como por exemplo as atividades vulcânicas, tá? Então, sim, os vulcões localizam-se geralmente nas bordas das placas tectônicas e o reservatório de magma sobre eles pode se originar de fendas que se abrem na crosta. Legal? Exercício 4. A terra rossa, que nem os italianos falavam, é um tipo de solo muito importante no Brasil. Ela pode ser encontrada na faixa que vai desde São Paulo até o Rio Grande do Sul, onde se cultivam café, milho, trigo e algodão, entre outros produtos agrícolas. Esse tipo de solo teve origem na transformação de certas rochas resultantes da solidificação de lavas. Esse tipo de rocha continua se formando no território brasileiro. Por quê? Olha só, então, ó, se é um tipo de rocha magmática, no caso, vamos dar o nome a ela aqui, ó, o basalto, né? Lembra que a gente comentou na aula? Se é um tipo de rocha magmática e a gente não tem nenhum tipo de atividade vulcânica mais aqui, logo a gente não vai ter mais a formação desse tipo de rocha magmática, né? Não vai ter mais a liberação desse tipo de rocha. Portanto, não tem como mais se formar. Por quê? Como atualmente não existem vulcões ativos no Brasil, essas rochas não estão se formando em nosso território, certo? Exercício 5. Aquela que foi considerada a pior erupção vulcânica da história aconteceu em 27 de agosto de 1883.
quando o vulcão Krakatoa iniciou uma sucessão de erupções e explosões ao longo de 22 horas. Como resultado, cerca de 40 mil pessoas morreram e a ilha de Krakatoa, localizada na Indonésia, simplesmente desapareceu do mapa. Alguns vulcões, como o Krakatoa, são extremamente explosivos, enquanto outros, como o Kilauea, aquele que fica lá no Havaí, não apresentam fortes explosões. Por que isso ocorre? Bom, gente, nós temos que lembrar aí que tem a ver tanto com o limite entre as placas tectônicas que esses vulcões se encontram, quanto também ao tipo de erupção que ocorre, que está relacionado também ao formato que o vulcão possui, beleza? E a gente precisa lembrar ainda que, de acordo com a constituição do magma, se tem mais sílica ou menos sílica, a lava ela vai ser mais fluida, ou seja, ela vai escorrer com mais facilidade. Se ela tem pouca sílica, se tem mais sílica, ela vai ser mais grossa e não vai escorrer tanto, tá? Então vamos lá. O vulcão Krakatoa está localizado sobre a grande sobre a grande linha de falha e está sujeito a erupções explosivas em razão de um material derretido inferior exercer uma forte pressão sobre as rochas da superfície. O vulcão Kilauea é o tipo havaiano com fluidez contínua a partir da fenda constantemente aberta. Legal, pessoal? Vamos para a próxima que você aprendeu. Então, sobre o vulcanismo. O choque entre placas tectônicas podem causar os vulcões, que podem ser classificados em vários, né? Escudo, composto, cúpula, cone de cinza, caldeira ou fissura. A constituição. Os vulcões são constituídos por uma câmara magmática, onde se encontra o magma que ascende pela chaminé, chegando ao cone vulcânico e sai pela cratera. Ao atingir a superfície, forma a lava. Beleza? Quanto à classificação, os vulcões podem ser classificados de acordo com o nível de destruição da sua erupção. Os tipos de erupção podem ser fissural, havaiana, estromboliana, peleana e pliniana, que é aquela mais sinistrona, tá? Características. O vulcão está extinto quando mantém a aparência de um vulcão ativo e pelo seu histórico, supõe-se que não entrará em erupção. Um vulcão está adormecido quando ele parece extinto e, pelo seu histórico, pode entrar em erupção a qualquer momento. Um vulcão é ativo quando solta fumaças e cinzas entre uma erupção e outra, né? Então, nos intervalos ali. As erupções vulcânicas não causam apenas morte e destruição, também podem provocar diferentes consequências indiretas, como as ambientais, econômicas e culturais. Certo? Então é isso. Finalizamos então a correção da unidade 2, finalizamos a unidade 2 de modo geral, e a partir da próxima aula, unidade 3, beleza? Se cuidem, boa semana e até a próxima.